Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Fala sério. Essa é a expressão do momento. Na televisão, no rádio, nas conversas, vez por outra, alguém está dizendo, fala sério. A expressão tem um porquê. Quem a profere pretende dizer a seu interlocutor, ou de forma generalizada, que aquilo que ouviu não condiz com a realidade. A ideia é a de não conformismo com situações propostas ou com afirmações proferidas. É como se quem fez a afirmação não a tivesse levado a sério e na devida conta. É como que uma cobrança de mais seriedade no proposto, insinuando que o assunto está sendo tratado com leviandade e distorção. No momento atual do chamado cristianismo, era de se usar essa expressão, fala sério, quase de forma ininterrupta, diante das afirmações que são feitas como se fossem afirmações fundamentadas e extraídas das Sagradas Escrituras. A Bíblia está sendo usada e faz tempo para acobertar organizações que se dizem bíblicas, mas que fogem o tempo todo dos anunciados bíblicos, criando e formalizando suas próprias doutrinas, seus próprios conceitos. Vivemos no período da igreja denominado de Laodiceia, onde o povo governa segundo a própria etimologia, e nela, ou nesse período, estamos inseridos. Ninguém tem como não ser Laodiceia, ninguém remido, é claro, mas tem como ser vencedor dentro de Laodiceia. Laodiceia vive como se não tivesse nunca de prestar contas do que disse, quando disse que a Bíblia dizia. E por isso foi classificada pelo próprio Senhor Jesus como desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3 e 17. Estando o Senhor sem poder manter comunhão com ela, a igreja, e a dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa, e coisa bem diferente, é o que a Bíblia registra. Nem tudo o que está escrito na Bíblia é palavra de Deus, ou é aquilo que Deus revelou, ou deu por inspiração. Para não ir muito longe, ainda que muitos exemplos existam, basta a referência ao que foi afirmado pelos amigos de Jó, e que muita gente de Bíblia à mão cita como se fosse palavra de Deus. Via de regra, as pessoas nem se dão ao cuidado de averiguar de quem são determinadas afirmações, tomam-nas como palavra de Deus e saem dizendo que Deus disse, porque está escrito em sua palavra na Bíblia. Outros enchem os pulmões e disparam. A Bíblia era para ser comida de capa a capa. Pretendem com isso demonstrar fé inabalável na palavra de Deus e terminam por atribuir a Deus colocações distorcidas
e inverídicas. No caso dos amigos de Jó, que falam ou falaram o correspondente a 13 capítulos do livro de Jó, terminaram eles por serem repreendidos por Deus, como está escrito. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7. Não disseram do Senhor o que era reto, mas tem muita gente citando o que eles disseram na qualidade de palavra de Deus, ou como se fosse palavra de Deus, só porque está escrito no livro de Jó. Quem fala falando da palavra de Deus deve sempre falar sério, deve considerar com bastante cuidado o contexto, sem o qual o texto não passará de um peixe fora d'água. Muitas das afirmações do Senhor Jesus, por exemplo, foram feitas no contexto do Evangelho do Reino, pregado exclusivamente aos filhos de Israel nos dias do Senhor. Assim, quando o Senhor disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, conforme registro de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, não fazia o Senhor referência nenhuma à mensagem da graça, à mensagem da cruz, porquanto àquela altura não tinha acontecido ainda a cruz, não havendo, consequentemente, a graça. Mas hoje é só o que se ouve. Em tudo quanto é lugar nesse país, tem quem afirme que para ser salvo eternamente, alguém precisa entrar pela porta estreita, tendo caminhado pelo apertado caminho da lei, pois era a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, que o Senhor fazia alusão, e ainda carregar, dizem eles, a cruz de cada dia. Além de observar tudo isso, entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado, um cidadão que quisesse ser salvo ainda teria que carregar a cruz de cada dia. Os que pretendem encontrar o Evangelho da Graça nos capítulos 7 e subsequentes de Mateus e dos Sinóticos vão continuar pretendendo, mas jamais encontrarão. Não chega a ser um golpe de genialidade a descoberta de que não podia existir graça até que a lei fosse cumprida integralmente. É claro que o Senhor Deus não permitiria que sua lei fosse banida de entre os homens assim, sem mais nem menos. Ela fora dada para ser observada. Se ninguém conseguia cumpri-la, não era culpa de Deus. Infelizmente, porém, ninguém lograria permanecer em sua presença sem ser justo. E a prova de tal justiça era e seria o cumprimento da lei. O Salvador, compenetrado em satisfazer a lei e, consequentemente, a justiça divina, disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim advogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou impuro se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18. E nem mesmo Satanás teve ou tem como acusar Jesus de não ter cumprido totalmente a lei, até nos seus mínimos detalhes. Ele, e só ele, Jesus,
a cumpriu o tempo todo, sem faltar um só quilo. Até a cruz, enquanto Deus não considerara ainda a lei cumprida, vigorava o Velho Testamento com todas as suas exigências. Mas o que se ouve hoje é muita gente correndo e lutando para cumprir a lei, mesmo tendo o testemunho de profetas e apóstolos de que ninguém jamais conseguiu cumpri-la. E mesmo estando em vigor faz tempo, quase 2000 anos, o Novo Testamento, onde ou no qual nenhuma exigência de qualquer tipo foi feita ou é feita para que aconteça ou acontecesse a redenção eterna do pecador com todas as maravilhas que a acompanham, como perdão, justificação, adoção, reconciliação, etc., senão então somente que o pecador, seja ele quem for, religioso ou não, apele para o Senhor Jesus, confiando no poder de seu sangue e invocando o seu nome, dizem muitos, para cima e para baixo, estabelecendo regras e preceitos, exigindo a guarda do sábado e do domingo, sem o que, dizem, não poderia acontecer a salvação eterna. Segundo o registro sagrado, pode-se dizer que essa turma fala sério. O Evangelho da Graça é tão precioso que para que ele viesse a existir, o Verbo, Deus juntamente com o Pai, teve que aqui aportar, teve que aqui viver, teve que aqui cumprir a vontade de Deus e teve que aqui morrer. Mas o que é que fizeram com a obra de Jesus? Ou melhor, o que é que tentaram fazer com a obra perfeita do Senhor Jesus? Tentaram transformá-la em outra lei, aproveitando pedaços da lei de Deus em conjunto com mandamentos de cada um grupo, inclusive com usos e costumes. Inventaram que, para que alguém consiga chegar à salvação, terá que passar pelo corte de cabelo correto, pelo tamanho do vestido, pela perseverança no cumprimento de regras, pela abstinência completa do uso do televisor e por outras invencionices. Os grupos denominacionais estão repletos de pessoas que a todo momento dão testemunho de si mesmas. Não fumam, não bebem, não se prostituem, não mentem, não fazem e não acontecem. Pessoas que se veem sérias, ajustadas e merecedoras. Tais testemunhos são de fazer inveja a qualquer santo do passado, mas quando abrem a boca para falar de Jesus, é um desastre completo. Todos os fins do mundo aparecem. Para os tais santarrões, Jesus só salvaria se alguém merecesse, ou ele só salvaria se quem o invocou fosse fiel até a morte e se perseverasse até o fim. Além do grupo que diz que Jesus só salva se o cidadão guardar a lei, que normalmente se resume ao 4º mandamento, isto é, ao sábado. Esses todos não estão muito interessados em concluir que, dizendo o que dizem, se nomeiam competentes, ou pelo menos pregam a necessidade de competência própria, ao tempo em que negam a Jesus qualquer competência, uma vez que o Salvador jamais salvaria sem o concurso do homem, sem a participação do salvo ou do pretendente à salvação. Ora, se Jesus não só conseguisse salvar quem se ajudasse na salvação, teríamos, por força da lógica, que admitir estar a glória da salvação dividida entre o Senhor e aquele que conseguiu se salvar. Dá para admitir que essa turma fala sério? Essa pregação é tão miserável quanto a pregação da predestinação fatalista. De um lado, um Salvador sem poder de salvar pecadores. Do outro lado,
um Salvador cumprindo a tabela, ou cumpridor de tabela, pois só salvaria quem já estivesse alistado por Deus para a salvação. Sérios vexames esperam por tais pregadores no bema ou no trono branco. Fala sério. Se é justo que se fale sério, abordando qualquer assunto das ciências ou da filosofia, que dizer do magno assunto da eternidade e do plano de Deus para o ser humano em relação à mesma eternidade? Aqui é necessário que se fale com o máximo da seriedade, sem olhar para um lado e nem para o outro, sem considerar argumentos de quem quer que seja, sem respeitar tamanho e nem importância política ou religiosa. Aqui deve-se dizer não quando for necessário dizer não, e dizer sim quando o correto for dizer sim. E, em circunstância alguma, mudar o sim pelo não, como Jesus não mudaria e nunca mudou. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo, uma espécie de queixume, afirmou: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. Filipenses 2:21. O apóstolo estava ali se referindo a muitos dos que conhecia ou tinha conhecido ao longo do seu ministério, quando se havia o que hoje existe, era em muito menor escala. Mesmo assim, já buscava a maioria o que era seu. Já havia um interesse particular usando o nome do Senhor. Sempre existiram, infelizmente, os que defenderam sua bandeira de grupo e de organização, usando o santo nome de Jesus. Fica bem mais fácil crescer e arranjar recursos com o nome de Jesus nos lábios. O nome de Jesus nos lábios, todavia, doutrinas inventadas. Doutrinas que têm tornado a doce e maravilhosa mensagem da graça de Deus em um pesadelo. O que se vê no protestantismo são vidas que deixaram o fardo das boas obras do catolicismo, com o nome de boas obras, ditas necessárias para a salvação. Pelo fardo das boas obras, ficou só que com o cognome de perseverança. A mesma coisa, a mesma farinha, só que em sacos diferentes. Quem prega o que é de Jesus Cristo, prega a essência do Evangelho da Graça. Anuncia a quem está atolado na desgraça da lei e das boas obras que existe de graça o dom gratuito da vida eterna pela fé e confiança no nome do Salvador Jesus, dizendo ao pecador o que é para ser dito: invoque o nome de Jesus e corra para o abraço. Quem busca o que é seu neste mundo não terá nada nas mãos do lado de lá, no bema. Triste de quem teve todas as chances da vida de falar bem do Senhor Jesus e que, por força de algum interesse seu ou de outrem, dividiu-se entre Jesus e alguma coisa, mesmo que tenha sido uma boa coisa. Pregar o poder e a eficácia do sangue de Jesus é a melhor obra que alguém poderia executar nessa vida, mas sem misturar, sem titubear, sem vacilar, sem se deixar impressionar por tamanho de templos e de ministérios, sem misturar Jesus com nada e nem com ninguém. Na questão da salvação é Jesus e Jesus só. Quem fala de Jesus, enfim, deve falar sério. E falar sério do Senhor, ou acerca do Senhor, é falar sobre os efeitos perfeitos de sua perfeita obra em favor de pecadores. Nenhum pecador tem o que fazer em obediência em favor de si mesmo. Todo pecador
é um triste pecador destituído da glória de Deus, nas trevas e sem salvação. Alguém assim iria fazer o quê para ser salvo? Portanto, o que se deve anunciar ao pecador, religioso ou não, é que ele não se engane com sua religiosidade, pois que o mais religioso homem do mundo ainda não tem nada diante de Deus. Isaías 64:6. E dizer que o que ele precisa fazer é abrir mão do que pensa que tem e que é, e entregar-se por inteiro ao Senhor Jesus, identificando-se com Ele através da invocação do seu bendito nome. Essa é a mensagem de Jesus. É a mensagem que o Senhor mandou entregar. Qualquer outra, mesmo mencionando o nome dele, é mensagem de homem. Pode ser até mensagem de homem bem intencionado, mas é mensagem de homem. E Jesus não pagou o preço de perdão enfrentando a cruz para qualquer homem, por mais santo que pretenda ser, andar pregando sobre ele, exaltando as qualidades dele, de Jesus, sem dizer com todas as letras o que ele realmente fez e faz. Falar sério sobre Jesus não é exaltar suas qualidades como homem, como mestre e mesmo como Deus, assentado ao lado do Altíssimo. Falar sério sobre Jesus é dizer ao homem, ao ser humano, que há provisão de perdão e de salvação no poder do seu sangue, no sangue do Senhor. De nada adianta anunciar a pecadores que Jesus viveu vida santa e perfeita e que ensinou como filósofo algum jamais o fez, e que voltou a assumir sua condição de Deus ao assentar-se ao lado do Pai, tendo recebido de volta toda a glória que antes possuía e mais a glória de salvar. De nada adianta, porque o pecador ouvirá tudo isso, se emocionará, se admirará, e certamente, porque é assim que acontece em muitos segmentos religiosos, daí por diante procurará seguir os passos do Senhor, tentando imitá-lo dia a dia, e descobrindo em completo desespero que quanto mais tenta imitá-lo, mais faz diferente, mas erra. Falar sério acerca de Jesus não é anunciá-lo como um guia, como um padrão, e nem como mestre. Ele não deixou sua glória para ser somente isso. Ele veio para ser Salvador, e Salvador de pecadores perdidos. Se fosse para salvar santos, obedientes, guardadores da lei e perfeitos, ele não teria vindo e nem teria morrido, porque santos jamais precisariam ser salvos. Santos perfeitos, moralmente e espiritualmente. Ele veio salvar pecadores. O problema de muitos pecadores é que não se sentem tão pecadores assim, a ponto de precisarem de Jesus como Salvador. Até admitem precisar de Jesus, mas é aquela coisa ensinada por aí. Jesus como guia, Jesus como ajudador, Jesus como amigo, Jesus como mestre. Como a dizerem esses: Jesus, me guie, Jesus, me ajude, Jesus, me ensine, mas nunca Jesus me salve. Cada homem pensa de si mesmo o que Deus nunca pensou de homem algum: ser capaz de chegar à perfeição moral e espiritual. Cada homem ainda não remido. Que triste realidade! Nem sequer pensar sério de si mesmo o homem consegue. E é dessa forma que os homens estão partindo para a eternidade. Muitos fazendo força para não acreditarem na eternidade. Muitos torcendo para que a morte seja o fim de tudo, ou para que o espírito fique dormindo junto ao corpo. E muitos esperando reencarnar em algum tempo e em algum lugar. Como é possível viver a vida aqui desse jeito?
sem pensar sério e sem falar sério praticamente hora nenhuma sobre a existência por vir. Isso é vida? É assim que você vive, nobre ouvinte? Está tentando enganar a quem? Acha você que Deus usou de todos os recursos que usou para compor sua palavra e para dar aos homens, para que depois disso tudo, alguém como você, ou como qualquer um, decidisse o que seria certo ou não? Acha você que a decisão de como será a eternidade será sua? Pense sério, ache sério. Não dê uma de durão aqui, indo na onda de que eternidade é assunto para quem está perto de morrer, perto de partir, porque hoje, mais que nunca, partir para a eternidade é coisa demasiadamente fácil. Muitos já se foram levados por um mosquitinho de nada, transmissor de doenças como a dengue, febre amarela e outras. Toda a valentia do homem acaba do lado de cada vida em 7 palmos de terra e do lado de lá, nas trevas do Hades. Valente de verdade foi aquele que resolveu enfrentar sua própria inutilidade, sua própria fraqueza, sua própria insignificância diante de Deus, por causa de seus pecados, e humilhado, prostrou-se diante do Salvador, apelando para o poder do seu sangue. Isso sim foi valentia, foi coragem. Debaixo do sangue de Jesus não existe tempo ruim. Mesmo admitindo ainda falhar, ainda pecar, o remido, por ter deixado de confiar em si mesmo, tenta não falhar, tenta não pecar, mas jamais se acabrunha, jamais se desespera. Ele confiou em Jesus e em sua obra perfeita, e toda e qualquer vez em que falha, olha para o sangue e o vê com o mesmo poder de sempre, clama pela purificação e continua sua vida de gozo e de alegria, falando sério acerca do Senhor, anunciando as virtudes daquele que o transferiu das trevas do pecado para a bendita luz da redenção eterna. Amigo, não despreze a verdade de Deus, porque dias virão, para você não sabemos, mas virão, em que os homens serão entregues ao erro, à mentira e ao engano do anticristo, e serão entregues pelo próprio Deus. Querem a mentira? Mentira terão. E isso lhes acontecerá, repetimos, por não terem amado a verdade de fato, segundo aos Tessalonicenses 2, de 10 a 12. Apele para o Senhor Jesus. Invoque o nome precioso do Senhor Jesus. E Ele saberá o que fazer com sua vida destituída de perfeição, de equilíbrio e de justiça diante de Deus. Deus vai cobrar justiça de você no juízo final. Você não vai tê-la. E aí será desterrado para sempre de sua presença. Isso não se deseja a ninguém. Jesus é a solução. Mas não é o Jesus da cura, nem o Jesus da prosperidade. É o Jesus da cruz, do sangue precioso. Invoque seu nome e você será remido para todo sempre. Amém.